Nós já estamos de volta com a Manhã da Piedade ao vivo e neste bloco nós continuamos a conversa com a Juliana Almeida Antunes. Juliana Antunes Almeida, melhor dizendo, né? Que é empresária da área de desenvolvimento pessoal e profissional. E ela trouxe aqui pra gente hoje alguns jogos, alguns desafios, né? E um ábaco para nos ensinar a exercitar o cérebro. Daqui a pouquinho a gente vai interagir então com esses objetos. No último bloco, eu perguntava para você sobre os idosos. Muitos idosos nos acompanham todas as manhãs. Para essa parcela, para esse público, os benefícios são grandes também. E há alguma atividade específica para eles? Tá. Bom, os benefícios são grandes. Vamos falar primeiro desse benefício. Principalmente a questão de manter a independência por boa parte da vida, né? Então, o que a gente trabalha com os idosos? Todas as ferramentas são trabalhadas com os idosos. Essa ferramenta que é o ábaco, a gente trabalha muito a concentração, a memória, vai agilizar o raciocínio, porque essa é uma das primeiras habilidades que a gente começa a perder logo após aos 42 anos, né? Que é a velocidade de resposta. Então, a gente trabalha isso com essa ferramenta, trabalhamos com os idosos muito de dinâmicas, por conta da interação social. O convívio social nessa faixa etária é muito importante, porque aí a gente pode estimular, tudo isso a gente consegue saber a pessoa se sentir, né, presente e pertencente a um grupo, que é muito importante, né? A gente tem também o Tangram, por exemplo, e outros jogos que ajudam a gente encontrar soluções e com isso vai trabalhando alguma parte da memória, né? Que é muito importante do idoso. Agora uma dúvida, disso tudo que você falou, trabalha a confiança da pessoa também, Juliana? Com certeza, por quê? O que acontece? Quando a gente trabalha justamente, a gente consegue fazer alguma coisa e a gente aprende, a gente se sente, eu sou capaz. E ao sentir capaz, vem a confiança e, por consequência, a sua autoestima. É um desafio superado, né? É um desafio superado. Imagino que para os idosos seja incrível mesmo, Exatamente. Né? Aquela sensação de sou útil, consegui superar, olha só. A independência, né? Isso é muito que importante. Quando, nessa idade, é um valor que é muito importante. Sem falar de prevenções inúmeras diversas, Exatamente. Né? Juliana, vamos explicar para quem está em casa, nessa bancada aqui, nós temos alguns objetos. Vamos começar daqui do meu lado? O que nós temos? Então, o que nós temos? Na realidade, o que nós temos aqui? Nós temos essa nossa metodologia e aqui são os benefícios da ferramenta, tá? Então, aqui nós temos as ferramentas. O ábaco, o que ele trabalha? Ele trabalha concentração, raciocínio lógico, atenção e capacidade de memória. Por isso que a gente fala aqui para o idoso, isso é muito importante. A agilidade do raciocínio e perseverança e disciplina. Porque quando a gente faz o ábaco, a gente se depara muitas vezes com o nosso limite. E é difícil a gente encarar o nosso limite, né? Então, essa é a hora que a gente trabalha a competência ética dos nossos, né? Ou seja, como é que sou eu? Tudo em conjunto. Eu dentro desse grupo e eu conseguindo fazer. Né? Então, o ábaco trabalha isso. Exercícios cognitivos. Nós temos algumas apostilas chamando Abrindo Horizontes, que ela trabalha uma série de raciocínios, ela trabalha diversos raciocínios lógicos, criatividade. Você vai ter que enxergar, ela não está aqui como uma das ferramentas, mas ela trabalha tudo isso, e pensamento lateral. Pensamento lateral é encontrar várias soluções para o mesmo problema. Trabalha isso também. Agora, desses todos aqui, tem algum que é o primeiro que a pessoa, na fase inicial, quando ela chega lá para vocês, já vai ser apresentado a ela ou não? São todos? Nós apresentamos todos, mas o ábaco, ele é o que tem a maior parte do tempo na aula, justamente por ser os vários benefícios que eles trazem, tá? Que ele traz. É o que mais trabalha, então. Isso. E o nosso ábaco é qualquer instrumento que é possível fazer conta, tá? Esse aqui, inclusive, mesmo é o mais antigo. Dificuldade com a matemática, mesmo, com os números. Exatamente. O mais antigo são os dedos, são os nossos instrumentos. A gente sempre recorre quando está na dúvida, ainda mais quem é da área de humanos, como eu, né? Isso. Mas o objetivo nosso, o que vai ser? É justamente trabalhar a questão do raciocínio e agilidade e concentração e foco. Por consequência, ao ter maior raciocínio, vai conseguir aprender mais a matemática. Mas o nosso foco é trabalhar concentração, raciocínio e agilidade e lidar com essa perseverança, Sim, tá? Então, e aqui temos mais outros dois. Nós temos os jogos individuais, temos jogos coletivos, temos dinâmicas onde a gente faz interação em grupo. Nós temos a neuróbica.
O que é neuróbica? Pois é, neuróbica é tirar o cérebro da zona de conforto. É aeróbica para o cérebro? É aeróbica para o cérebro. Bacana. Entendeu? E temos o Super Online, que é uma ferramenta online que ela vai medindo a sua performance à medida que você vai evoluindo. Então, ele tem, porque a gente faz os exercícios, né, dentro de sala de aula, e também a gente usa o Super Online, porque ele consegue medir também, dar uma sensação para você quantitativa de quanto que você está, o índice de performance cognitiva, né? E tem atividades para casa? As pessoas levam algumas atividades para fazerem em casa Sim, também, ou é só lá com sempre vocês? Um desafio, né? Eventualmente a gente identifica que precisa dar, depende do que a pessoa quer como meta. Então, por exemplo, pessoas os adolescentes ou concurseiros ou um idoso que queira, não, eu preciso trabalhar muito essa memória porque eu preciso ter, por exemplo, final do ano eu já quero estar Depende da meta de cada pessoa, então, exatamente. Né? Tá. Bom, vamos demonstrar para quem está em casa? Vamos Chamar o nosso colaborador, Geraldo. Vem para cá, Geraldo. Isso. Geraldo já participou outras vezes aqui do programa, né, Geraldo? Sempre participando dos testes. Bom dia, bom dia. Que o Geraldo, qual que é a prova que você vai pedir para que o Geraldo execute aqui, hein, Juliana? Tá. Geraldo, eu vou te apresentar, esse aqui se chama Tangram. Tangram é um quebra-cabeça de 7 peças que foi originário da China, tá? Tem toda uma história por trás, uma lenda, uma fábula, mas o que interessa é o seguinte, com essas 7 peças nós podemos fazer mais de 2.000 figuras. Mais de 2.000 figuras. Exatamente, tá? Mas aqui o objetivo vai ser o seguinte, nós vamos fazer um ensaio com você, tá? Eu vou, a partir dessas peças, atenção, exatamente, que a atenção é fundamental. A partir dessas peças, monte para mim um quadrado com uma peça. Um quadrado? Uhum. Isso. Essa foi fácil. Essa foi fácil. Para começar é sempre fácil, primeiro, né? É uma novidade, não foi? Porque você conhecia Tangram? Não. Não. Ok. Variedade que a gente já viu a quantidade. E agora nós vamos fazer desafio crescente. Ah, agora vai complicar. Um quadrado com 2 peças. Um quadrado com 2 peças? Uhum. Complicou agora, hein, Geraldo? Esse desafio, as crianças também fazem ele ou não? Fazem, para pessoas fazem. mais adultas. A gente tem essas demonstrações, a gente faz ações em praças, né? Em locais. Isso, a gente vai ter uma agora no domingo. Então, as crianças interagem, é um dos jogos que eles mais gostam. Geraldo está com dúvida. É normal ter dúvidas, É normal né? ter dúvida. Perfeito, tá vendo? Olha, aí, quando for, respira, confia em você. Essa é a hora que a gente fala, nossa, eu cheguei no meu limite. Será que eu cheguei mesmo no meu limite? Conseguiu, né? com 2 Conseguiu. peças. E agora nós vamos aumentar ainda mais o desafio com 3 peças. Quadrado? Quadrado com 3 peças. Complicou, hein, Geraldo? Um quadrado com 3 peças. As pessoas, geralmente, qual que é a média de tempo? Ou depende de cada perfil? Depende de cada pessoa. Para superar pessoa. cada desafio. Depende de cada pessoa, né? E esse aqui, essa é uma porque atividade... o raciocínio, lembra que a agilidade de raciocínio é uma coisa que a gente trabalha, né? Então, o que acontece? À medida que vai praticando, você vai conseguindo. Porque esse aqui, por exemplo, precisa de uma função executiva nossa que chama visoespacial. Para você, desse momento todo, conseguir selecionar quais são as peças e conseguir imaginar como montá-las. Como montá-las. 3? Mas esse é um retângulo. Esse é um retângulo. É Nós precisamos de um quadrado, Geraldo. Agora, quando a pessoa tem mais dificuldade Só vou te dar uma dica. São essas peças mesmo que você utiliza. É só a forma de compor elas, então, né? Isso. Quando as pessoas apresentam dificuldades nessa etapa, já é trabalhada outra questão para que ela comece a desenvolver com mais facilidade. A gente, o que nós, na mediação, precisamos, a gente pode no máximo dar uma dica, mas a gente não pode dizer o como, porque é ele que tem que estimular a cognição e achar o caminho dele. Agora, quando a pessoa não viu? consegue, não foi o caso do Aí, Geraldo, conseguiu, Geraldo. Muito bem, tá vendo? É só ter um pouco de Passando o teste. paciência. Estou no caso que já me ajudou, que é a gente que monta o cenário contra a regra. Pois Tem que ter muito tá vendo? foco, né? Exatamente. Conseguiu? Aí, tá vendo? Ele exercita, ele tá falando aqui que ele que monta o cenário, que monta contra a regra. Então, essa mede forma... tudo. Exatamente. Isso ajuda. Ajuda, É uma atividade, querendo ou não. É uma atividade. Geraldo, Parabéns. muito obrigada. Obrigada, viu? Parabéns, conseguiu montar. Exato. Bom, então as pessoas fazem esse jogo. Esse aqui? Isso. O que é, Esse daqui é um jogo individual. Aham. O que é uma das propostas dos jogos? Justamente uma delas a gente trabalha a estratégia, né? Então aqui nós temos um desafio. Qual que é o desafio? O objetivo desse jogo é tirar essa argola. É um jogo no momento de individual ali Individual, ou não? Todas as é pessoas individual. participam? Não, esse é um jogo individual.
né? O que pode, mas a gente trabalha individual, pode até trabalhar em dupla, né? Eventualmente, se você, por exemplo, com criança, você pode trabalhar isso em dupla, onde que um ajuda o outro. Mas depende da proposta que se quer. Isso é importante. Todo mês, nós temos um foco, um contexto em que a gente localiza cada uma das atividades que a gente faz. Por exemplo, em fevereiro, nós trabalhamos a volta às aulas. Então, a gente trabalhou um planejamento. Então, pode... Esses uma temática. Esses jogos são localizados, por exemplo, dentro desse contexto. Março, Semana do Cérebro. Nós estamos agora em maio trabalhando criatividade. Então, pode ser... O que a gente faz? Dinâmicas, jogos, tudo são trabalhados para favorecer esse tema da criatividade a ser trabalhado. Entendi, perfeito. Ábaco, então, temos mais alguma coisa para destacar, para mostrar? Você quer que eu posso só mostrar rapidamente como é que tira? Mostra pra gente, por favor. Então, vou fazer. Então, o que a gente quer nesse jogo? A gente trabalha... A gente precisa resolver esse problema. Tirar essa argola. Exatamente. Então, o que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz, a gente isola o nosso problema. O nosso problema aqui é essa bola. Por quê? Bolinha. Porque aqui a gente consegue até esconder o triângulo. Então, o que nós vamos fazer? Você mostra para quem está em casa. O problema é essa bola. É essa bola, tá? Então, o que nós vamos fazer? Deixa eu voltar com isso aqui para cá. Então, nós vamos isolar essa bola. A gente pega... A gente isola essa bola, ok? E aí, o que a gente faz? A gente consegue, por isso que a gente vai estratégia para a gente resolver os problemas. A gente não foca no problema, a gente tenta a alternativa. Nosso dia a dia, olha, às vezes a pessoa foca tanto no problema que o problema toma conta de tudo, né? Exatamente. Isso são coisas que a gente faz com jogos. A partir daí, a gente tira a nossa argola. Então, o que acontece? É exatamente isso. O que a gente trabalha para o nosso dia a dia? Como é que a gente... separa, tem estratégia para resolver os nossos problemas. E o ábaco... Ok, muito bacana, gostei da dica. Então, você que está em casa, fique ligado, a hora que tiver um problema, né? Foca no problema, isola ele, que vai encontrar outras maneiras, outras formas, né? Exatamente. De solução. E aqui agora, o que nós temos? E o ábaco é um instrumento de fazer contas, tá? O ábaco... Esse é um ábaco pedagógico, é um ábaco que o educador utiliza. O ábaco dos alunos é um ábaco menor. Tá? Nós escolhemos uma dessas colunas para ser a nossa unidade. Sim, ser trabalhada. Isso. Então, essa é a unidade que vai de 0 a 9. Como que é isso? Nós temos essa régua central. Quando a gente posiciona essas contas, as contas afastadas da régua, nós estamos zerando. Essas também nós temos que afastar. A de cima também nós temos que afastar da régua. Com isso, nós temos um ábaco zerado. As contas de baixo representam 1 e a conta de cima representa 5. 1 e 5 sempre? 1 e 5 sempre. Então, por exemplo, vamos fazer uma conta. Soma 1 mais 2. 2 de uma vez só. E tem que trabalhar a concentração do que você falou inicialmente. Exatamente. O tempo inteiro, não é só ficar contando, né? Quanto que é 1 mais 1? Subtrai 3. Soma 5. Aí nós vamos para a conta de cá, porque aqui, ó, a gente só tem 4. Então, a gente usa a conta de 5. Soma 5. Entendi. Então, soma 1. E aí, vocês fisgam o tempo inteiro a atenção daquela pessoa. Não Exatamente. tem como ficar dali, né? Isso então, a gente tem isso através de apostilas e a gente tem os ditados também. Então, por exemplo, 1 mais 2 menos 1 mais 5, 7. E aí vai fazendo essa troca com essas crianças, enfim, com o público que estiver lá no momento, né? É isso. Juliana, muito obrigada pela sua vinda, adorei. Eu que agradeço. Nós temos que fazer, então, cada vez mais ginástica para o cérebro, né, gente? Com certeza, para termos justamente uma nação mais saudável e mais inteligente. Ou seja, se quem está em casa nos assistindo achou tudo complicado, já pode começar mudando o caminho de casa, o relógio de mão, né? Cruzar o braço como você fez comigo. Exatamente. Um grande abraço, viu? Muito obrigada e até mais. Até mais. E agora nós vamos para um rápido intervalo comercial. Voltamos já com muito mais aqui no Manhã da Piedade. Não saia daí.